O vento uivava mais forte que os próprios lobos naquela noite. Eu podia sentir o gelo formando-se nos cantos da janela de minha cabana, enquanto o som da tempestade açoitava as paredes de madeira. Vivendo nos confins de Blackwood, uma pequena comunidade nas fronteiras do norte do Canadá, eu já estava acostumada com o inverno impiedoso, mas este parecia diferente, mais faminto, mais voraz, como se buscasse engolir qualquer vestígio de calor. Minha pequena cabana ficava afastada do povoado. Não por acidente, mas por escolha. Ser ômega em uma sociedade de lobos significa ocupar o degrau mais baixo da escada. Somos os esquecidos, os que servem em silêncio, os que comem por último, se sobrar algo. Sempre fui diferente dos outros, não apenas por meu cabelo loiro platinado que destoava do castanho predominante em nosso clã, mas principalmente por não aceitar meu lugar predeterminado. Eu questionava, e lobos que questionam são lobos que incomodam. A pequena chaleira que herdei de minha avó assobiava sobre o fogão a lenha. Era o único som acolhedor, em meio à violência da tempestade. Aquela chaleira de cobre com detalhes em prata sempre me lembrava das palavras dela. Lyra, nunca confunda gentileza com fraqueza. Às vezes, as mãos que curam são as mesmas que podem redefinir territórios. Eu passava os dedos sobre os entalhes gastos da chaleira, enquanto as palavras ecoavam em minha mente. Um talismã de tempos em que eu não precisava esconder minha natureza. A cerimônia da lua de inverno aconteceria em 3 dias. Era o ritual mais importante do nosso clã, quando o Alfa escolheria novos membros para seu círculo interno, e possivelmente uma companheira. Eu não seria convidada, claro. Ômegas raramente são. Nosso papel era preparar o salão principal, servir hidromel e carne, e depois desaparecer antes que a verdadeira celebração começasse. A ideia me revoltava, mas eu havia aprendido a esconder essa revolta sob um olhar baixo e passos silenciosos. Foi quando escutei. Um som diferente. Um gemido abafado misturado ao uivo do vento. Inicialmente, pensei ser apenas a madeira da cabana reagindo ao frio. Mas então, o som se repetiu. Mais longo, mais profundo. Meu coração acelerou. Lobos selvagens raramente se aproximavam das moradias, mesmo durante tempestades. Peguei minha velha lanterna e meu casaco de lã mais grosso. O bom senso dizia para trancar a porta e ignorar o som, mas algo mais profundo, talvez o mesmo instinto que sempre me colocou em problemas com os líderes do clã, me empurrava para fora. O vento cortou meu rosto no instante em que abri a porta. A neve havia formado uma cortina branca, que reduzia a visibilidade a poucos metros. A luz da lanterna tremulava contra a força da tempestade. Foi quando vi uma forma escura, contrastando com o branco absoluto da neve, a cerca de 20 passos da entrada. Era um lobo. Não um lobo comum, mas um shifter como nós, um metamorfo preso em sua forma animal. Seu pelo negro estava coberto de gelo, e seu corpo tremia violentamente. Pela sua postura e tamanho, não era um lobo qualquer, era um guerreiro, talvez até um beta, mas estava fraco demais para manter sua forma humana. "Consegue me ouvir?" perguntei, aproximando-me cautelosamente. Seus olhos se abriram, um dourado intenso que parecia conter fogo mesmo em meio àquela paisagem congelada. Um rosnado fraco foi sua única resposta. "Não vou te machucar. Vou te levar para dentro", falei, sabendo que ele compreendia minhas palavras mesmo em forma de lobo. A lógica dizia que era perigoso. Shifters desconhecidos podem ser uma ameaça, especialmente machos feridos, mas algo naqueles olhos dourados falava diretamente com uma parte profunda de mim, uma parte que não conseguia deixá-lo morrer na neve. Com esforço, consegui arrastá-lo para dentro da cabana. Seu corpo era pesado, e por um momento temi que ele não passasse pela porta. Uma vez dentro, fechei a entrada rapidamente, bloqueando o vento cortante. O lobo deixou-se cair perto do fogo, seu corpo ainda tremendo. Busquei todas as cobertas que possuía e as coloquei sobre ele. Depois aumentei as chamas no fogão a lenha. Enquanto trabalhava, sentia seu olhar dourado seguindo cada movimento meu. "Você está seguro aqui", disse. Mais para mim mesma do que para ele. "A tempestade vai passar." Durante a madrugada,
Preparei um caldo de ossos com ervas que minha avó me ensinou a usar para a recuperação. O lobo inicialmente recusou, mas a fome eventualmente venceu sua desconfiança. Enquanto ele tomava o caldo de uma tigela que coloquei perto de seu focinho, pude examinar melhor suas feridas. Havia cortes profundos em seu flanco esquerdo, não causados por acidente ou pela natureza, mas por garras. Garras de outro shifter. Alguém fez isso com você, murmurei, passando os dedos levemente sobre seu pelo. Quem seria tão forte a ponto de ferir um lobo do seu porte? Ele rosnou suavemente, um som que parecia mais de confirmação do que de ameaça. Passei a noite acordada, alternando entre alimentar o fogo e verificar o estado do meu hóspede inesperado. Pela manhã, a tempestade havia diminuído, mas a neve acumulada tornava impossível qualquer deslocamento. Estaríamos presos por pelo menos um dia. O lobo dormia agora, sua respiração mais estável. No sono, seus músculos relaxaram, e pude ver o quão majestoso ele era. Seu tamanho sugeria força e posição hierárquica, e as cicatrizes antigas em seu pelo contavam histórias de muitas batalhas vencidas. Enquanto preparava chá na chaleira de minha avó, ouvi um som diferente. Quando me virei, não era mais um lobo que estava deitado em meu tapete, mas um homem. A transformação havia ocorrido durante o sono, sinal de que suas forças estavam retornando. Rapidamente joguei mais uma coberta sobre seu corpo nu, sentindo o calor subindo pelo meu rosto. Ele era impossivelmente bonito. Não da forma comum entre os homens do meu clã, com seus traços rústicos e barba por fazer. Este tinha feições esculpidas como estátuas antigas, mandíbula firme, nariz reto, lábios bem desenhados. Seus cabelos negros contrastavam dramaticamente com a pele pálida. Mas o que mais me impressionou foi a aura de poder que emanava dele mesmo inconsciente. Quando finalmente acordou, seus olhos dourados fixaram-se em mim. Não havia mais a vulnerabilidade do animal ferido da noite anterior. Agora havia cautela, cálculo e algo mais que não conseguia identificar. Água, ele pediu, sua voz rouca e profunda. Entreguei-lhe um copo, observando como suas mãos grandes o envolviam completamente. Ele bebeu com avidez, depois passou a mão pelo cabelo, avaliando o ambiente. Qual é seu nome? Perguntou finalmente. Lyra, respondi. E você é... Kiran, disse simplesmente, sem oferecer sobrenome ou filiação de clã. Suas feridas precisam ser tratadas adequadamente agora que está em forma humana, falei, tentando manter minha voz firme e prática. Tenho ungüentos que podem ajudar. Ele assentiu, observando-me com intensidade enquanto eu buscava meus suprimentos medicinais. Quando voltei e comecei a limpar seus ferimentos, notei como ele se enrijecia ao meu toque. Não de dor, mas como se o contato humano fosse algo estranho para ele. Você vive sozinha, disse ele. Não era uma pergunta. Sim. Por quê? A pergunta era direta, quase rude. Nem todos encontram seu lugar em meio ao clã. Respondi, deliberadamente vaga. Um sorriso breve tocou seus lábios. Uma ômega rebelde. Congelei. Como você... Seu cheiro, respondeu ele simplesmente. Cada posição na hierarquia tem seu próprio aroma. Ômegas cheiram a canela e terra molhada após chuva. O seu tem algo mais, algo selvagem. Continuei tratando seus ferimentos em silêncio, desconfortável com seu escrutínio. Quem fez isso com você? Perguntei finalmente, indicando os cortes profundos. Seus olhos escureceram. Alguém que acreditava que eu não deveria estar vivo. Durante o resto do dia, Kiran recuperou forças gradualmente. Compartilhamos refeições em um silêncio carregado de perguntas não feitas. Ele não falava sobre seu clã ou sobre como havia sido ferido, e eu não perguntava. Havia uma estranha paz nesse acordo tácito. À noite, enquanto a neve caía mais suavemente lá fora, sentamo-nos diante do fogo. Eu costurava um rasgão em uma de minhas blusas, e ele observava as chamas com intensidade hipnótica. A cerimônia da lua de inverno, disse ele subitamente. Acontecerá em breve, não? Levantei os olhos, surpresa. Em 2 dias. Como sabe disso? Todos os clãs do norte celebram nesta época, respondeu vagamente.
Você participará? Deixei escapar uma risada amarga. Ômegas não participam, nós servimos. E isso te incomoda. Não deveria? Repliquei mais afiada do que pretendia. Ser tratada como menos por algo que não posso controlar? Ele inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeça particularmente complexo. Existem muitas formas de poder, Lyra. Nem todas são óbvias. Naquela noite, cedi minha cama a ele e improvisei um leito próximo ao fogo. Enquanto tentava adormecer, não conseguia deixar de pensar em como minha vida monótona havia sido completamente transformada no espaço de um dia e como, em 2 dias, Kieran partiria, a cerimônia aconteceria sem mim e tudo voltaria ao normal. Mas quando adormeci, sonhei com olhos dourados e um mundo onde as hierarquias não determinavam nosso valor. Um sonho perigoso para uma ômega. Na manhã seguinte, acordei com o som de movimento na cabana. Kieran já estava de pé, com apenas as calças que eu havia separado para ele, roupas velhas deixadas por algum visitante ocasional. Seu torso nu revelava não apenas músculos bem definidos, mas um emaranhado de cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas que eu só podia imaginar. Ele mexia na lenha, reacendendo o fogo que havia diminuído durante a noite. Você deveria estar descansando, falei, sentando-me e ajeitando meu cabelo desgrenhado. Suas feridas curam rápido. Ele respondeu sem se virar, mais rápido que o normal. Era verdade. Os cortes profundos da noite anterior já haviam se fechado, deixando apenas linhas rosadas onde antes havia carne exposta. Mesmo para um shifter, aquilo era extraordinário. Não é comum, comentei, levantando-me para preparar o café da manhã. Não sou comum, ele respondeu simplesmente, finalmente virando-se para me encarar. Sob a luz da manhã, seus olhos dourados pareciam ainda mais intensos, quase sobrenaturais. Enquanto eu cortava pão e preparava chá, senti seu olhar acompanhando cada um dos meus movimentos. Era desconcertante ser observada com tal intensidade. Por que você me ajudou? Perguntou abruptamente. A pergunta me pegou desprevenida. Você teria morrido na neve. Muitos teriam me deixado morrer. Ele insistiu. Especialmente uma ômega sozinha. Era perigoso para você. Parei o que estava fazendo e encarei-o. Talvez eu não seja o tipo de pessoa que se importa apenas com sua própria segurança. Um sorriso enigmático tocou seus lábios. Não. Você claramente não é. O café da manhã transcorreu em silêncio. Mas não era desconfortável como antes. Era como se tivéssemos chegado a algum tipo de entendimento mútuo. Após comermos, Kieran caminhou até a janela, observando a paisagem. A neve havia diminuído, mas ainda cobria tudo com um manto espesso. Preciso partir hoje, ele disse, sua voz carregando um peso que não consegui compreender. Uma pontada de desapontamento me atingiu, mas tentei disfarçar. Suas feridas ainda estão se curando. Seria mais sensato esperar mais um dia. Ele balançou a cabeça. Há assuntos que não podem esperar. Pessoas que precisam saber que estou vivo. Seu clã deve estar preocupado, arrisquei, esperando obter mais informações. Seus olhos encontraram os meus, penetrantes. Meu clã pensa que estou morto, e alguns prefeririam que continuasse assim. Um arrepio percorreu minha espinha. Foi por isso que tentaram te matar? Ele não respondeu diretamente. Há uma tempestade se formando, Lyra. Não apenas de neve, mas de poder e sangue. E de alguma forma, você acabou de se colocar bem no centro dela ao me ajudar. Suas palavras me gelaram mais que o vento do norte. O que quer dizer? Significa que preciso ir para que você esteja segura, respondeu, sua voz suavizando ligeiramente. Já te coloquei em perigo suficiente. Não tenho medo. Respondi automaticamente, mas meu coração acelerado me traía. Ele se aproximou então, tão perto que pude sentir o calor emanando de seu corpo. Era mais alto que eu por pelo menos uma cabeça, e tive que inclinar o pescoço para manter contato visual. Sua mão subiu lentamente, e para minha surpresa, seus dedos tocaram minha bochecha em um gesto quase reverente. Talvez esse seja seu problema, pequena ômega, murmurou. Você deveria ter mais medo. O momento foi interrompido por um som distante, o uivo de um lobo. Kieran se afastou imediatamente, seus músculos tensos como se estivesse pronto para lutar.
Eles me encontraram, disse em voz baixa. Quem? Perguntei alarmada. Os rastreadores de Magnus, respondeu, movendo-se rapidamente pela cabana, reunindo suas poucas coisas. Magnus é o beta que tentou me matar. Ele usurpou minha posição enquanto eu estava ausente. Sua posição? Repeti confusa. Que posição? Kieran parou e me encarou, parecendo tomar uma decisão. Alfa. Eu sou, ou era, o alfa do clã da Lua do Norte. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Não um simples guerreiro ou beta, mas um alfa. E não qualquer alfa, mas do maior e mais poderoso clã das Terras do Norte. O clã cuja influência se estendia até mesmo sobre o meu. Isso é impossível, balbuciei. O rei Alfa do Norte desapareceu há meses. Dizem que morreu em uma emboscada. E assim Magnus quis que todos acreditassem, confirmou Kieran, sua voz carregada de amargura. Eu confiei nele como meu beta, meu braço direito. E ele me traiu, deixando-me para morrer em terras estrangeiras. Outro uivo soou, mais próximo agora. Kieran olhou para a janela. Não posso ficar. Eles não podem me encontrar aqui ou você será considerada traidora, disse urgentemente. Já estive fraco demais, mas agora posso lutar. Preciso recuperar o que é meu. Espere, falei agarrando seu braço. Não pode enfrentá-los sozinho. São rastreadores treinados. Não tenho escolha. Uma ideia louca se formou em minha mente. Tenho uma passagem subterrânea. Leva a uma caverna na montanha. Era usada pelos antigos para escapar durante conflitos entre clãs. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Como sabe disso? Minha avó me mostrou. Ela era diferente. Conhecia os antigos caminhos. Expliquei rapidamente. Podemos usá-la agora. Por um momento, pensei que ele recusaria, mas então assentiu. Mostre-me. Afastei o tapete velho perto da lareira, revelando um alçapão quase invisível. A madeira escura se confundia perfeitamente com o piso da cabana. Abri-o, revelando uma escada íngreme que desaparecia na escuridão. Poucas pessoas conhecem essa passagem. Expliquei enquanto pegava minha lanterna. Minha avó disse que foi construída durante a Grande Guerra dos Clãs, há séculos. Kieran olhou para a passagem com admiração. Os túneis dos ancestrais, pensei que fossem apenas lendas. São muito reais, respondi. E nossa única chance agora. Peguei rapidamente algumas provisões. Pão, queijo, água e algumas ervas medicinais. E as coloquei em uma pequena bolsa. Entreguei a Kieran uma camisa e um casaco mais grosso. Você vem comigo? Perguntou ele, parecendo surpreso. Conheço o caminho, respondi, evitando seus olhos. Além disso, se os rastreadores encontrarem a cabana vazia, seguirão meu cheiro. Saberão que ajudei você. Era verdade, mas não era toda a verdade. Algo dentro de mim se recusava a deixá-lo partir, como se um fio invisível me puxasse em sua direção. Os uivos agora estavam muito próximos. Sem mais discussões, descemos para o túnel. Fechei o alçapão acima de nós e o cobri com uma fina camada de terra para disfarçar seu contorno. O túnel era baixo e estreito, forçando-nos a andar quase agachados. O ar era úmido e frio, carregado com o cheiro de terra e raízes antigas. A luz da lanterna criava sombras dançantes nas paredes de pedra. Quanto tempo até chegarmos à caverna? Perguntou Kieran em voz baixa. 1 hora de caminhada, respondi. Talvez mais. Avançamos em silêncio por um tempo. Apenas o som de nossos passos e respirações ecoando suavemente. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Eu havia acolhido um lobo ferido, que se revelou ser o alfa dado como morto do clã mais poderoso do norte. E agora estávamos fugindo juntos por túneis ancestrais, perseguidos por rastreadores letais. Por que você fez isso? Perguntou Kieran após vários minutos de silêncio. Por que está arriscando tudo para me ajudar? Pensei por um momento. Talvez porque sei como é ser traída pelo próprio clã. Ele me lançou um olhar interrogativo. Nem sempre fui uma ômega solitária vivendo nos confins da floresta, expliquei,
mantendo os olhos no caminho à nossa frente. Meus pais eram respeitados em nosso clã. Meu pai era um curandeiro talentoso e minha mãe uma excelente estrategista de caça. Quando eles morreram em um ataque de lobos selvagens, o alfa do meu clã decidiu que eu, sendo jovem e sem status, deveria ser relegada à posição mais baixa. Isso é contra nossas leis mais antigas, disse Kieran, a indignação clara em sua voz. Leis são interpretadas por quem tem poder, respondi com amargura. Fui forçada a servir aqueles que antes viam meus pais como iguais. Quando questionei, fui punida. Quando resisti, fui isolada. Eventualmente, decidi que viver sozinha era preferível a viver como menos que um ser completo. Kieran ficou em silêncio por um momento. Seu alfa falhou com você, como Magnus falhou com você. Observei. Um sorriso sombrio tocou seus lábios. A diferença é que pretendo corrigir essa falha, com sangue se necessário. Continuamos avançando pelo túnel, que ocasionalmente se alargava em pequenas cavernas antes de se estreitar novamente. Em alguns trechos, raízes de árvores antigas pendiam do teto, criando cortinas naturais que precisávamos afastar. A cerimônia da lua de inverno, disse Kieran repentinamente. Magnus certamente a usará para solidificar seu poder. Escolherá novos betas, formará alianças. E uma companheira, acrescentei. É tradicional que o alfa anuncie sua escolha durante a cerimônia. Seus olhos dourados brilharam na escuridão. Exatamente. Se ele fizer isso, seu poder será quase incontestável. O que pretende fazer? Perguntei. Chegar à cerimônia antes que o anúncio seja feito, respondeu, determinação emanando dele como calor. Confrontá-lo perante todos os clãs aliados. Seria um banho de sangue, murmurei. Seria justiça, corrigiu ele. Após o que pareceu uma eternidade caminhando na escuridão, o túnel começou a se alargar e o teto a ficar mais alto. Logo, entramos em uma caverna espaçosa. A luz da lanterna não alcançava o teto, mas iluminava paredes cobertas de símbolos antigos. Marcas de garra estilizadas, desenhos de lobos e humanos, círculos representando ciclos lunares. Os escritos dos ancestrais, sussurrou Kieran com reverência. Pensei que haviam sido perdidos. Minha avó me mostrou, expliquei. Ela dizia que nossos ancestrais registraram aqui não apenas nossa história, mas também profecias. Kieran se aproximou de uma das paredes, seus dedos traçando gentilmente os símbolos esculpidos na pedra. Eles falam do equilíbrio, murmurou. O alfa e o ômega, os opostos que se completam. Uma corrente de energia parecia fluir entre nós naquele momento. Algo antigo, mais profundo que nossas identidades individuais. Um som distante interrompeu o momento. Um uivo, muito mais abafado agora devido à distância e às camadas de rocha que nos separavam da superfície, mas ainda audível para nossos ouvidos sensíveis. Eles não desistiram, disse Kieran, afastando-se da parede. Precisamos continuar. Do outro lado da caverna, outro túnel se abria, este ligeiramente mais largo que o primeiro. Este nos levará para fora da montanha, do outro lado do vale, expliquei. Estaremos a várias horas de distância da minha cabana, e a um dia de caminhada do salão principal onde acontecerá a cerimônia, completou Kieran pensativo. Temos chance. Quando estávamos prestes a entrar no segundo túnel, Kieran parou e segurou meu braço. Lyra, disse ele, sua voz mais suave do que eu jamais havia escutado. Quando isso terminar, quando eu retomar meu lugar, haverá um lugar para você no meu clã. Não como uma ômega servente, mas como alguém respeitado por seu próprio mérito. Meu coração acelerou involuntariamente. Não preciso de caridade, mesmo de um rei alfa. Seus dedos apertaram levemente meu braço. Não é caridade. É reconhecimento de valor, algo que seu antigo clã falhou em ver. Antes que eu pudesse responder, outro som nos alcançou. Não um uivo desta vez, mas o eco distante de passos humanos. Os rastreadores haviam encontrado a passagem. Vamos! Falei urgentemente, puxando-o para o túnel. Não temos muito tempo. Enquanto adentrávamos a nova passagem,
Não pude deixar de pensar que, de alguma forma, eu havia cruzado um limiar do qual não haveria retorno. Em 3 dias, minha vida havia se transformado completamente, e algo me dizia que as maiores mudanças ainda estavam por vir. Emergimos do túnel quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e púrpura que contrastavam com o branco imaculado da neve. A saída ficava em uma encosta íngreme, parcialmente escondida por pinheiros antigos, cujos galhos pesados se curvavam sob o peso da neve. O ar era cortante, mas limpo, enchendo meus pulmões com uma clareza que o confinamento do túnel havia negado. Por um momento, simplesmente ficamos ali, recuperando o fôlego e absorvendo a paisagem. O vale abaixo de nós se estendia como um mar branco, pontuado ocasionalmente por manchas escuras de florestas densas. Conseguimos despistá-los? Perguntei, meus olhos vasculhando o horizonte em busca de movimento. Kieran fechou os olhos, concentrando-se. Como Alpha, seus sentidos eram muito mais aguçados que os meus. Por enquanto. Mas não pararão de procurar. O vento mudou de direção, trazendo consigo o cheiro de fumaça. Kieran ficou tenso imediatamente. Há uma cabana próxima, disse ele, apontando para um ponto distante no vale. Talvez a 1 hora de caminhada. É seguro? Questionei. Ele considerou por um momento. É arriscado. Mas precisamos de abrigo antes do anoitecer. A temperatura cairá drasticamente e não sobreviveremos ao relento. Começamos nossa descida cuidadosa pela encosta. A neve profunda tornava cada passo um desafio, e mais de uma vez quase perdi o equilíbrio. Em uma dessas ocasiões, a mão forte de Kieran agarrou meu braço, estabilizando-me. Nossos olhares se encontraram brevemente, e algo silencioso passou entre nós, antes que continuássemos. O crepúsculo já se transformava em noite quando avistamos a cabana. Era maior e mais robusta que a minha, construída com troncos grossos e um telhado inclinado para suportar o peso da neve. Fumaça saía de uma chaminé de pedra, indicando presença humana. Kieran sinalizou para que ficássemos abaixados, aproximando-nos com cautela por entre as árvores. Sinto apenas uma pessoa, murmurou. Um homem idoso, pelo cheiro. Não é Shifter. Um humano? Perguntei surpresa. Humanos raramente viviam tão isolados nestas regiões, conhecidas por serem território de Shifters. Sim, e pela quantidade de ervas que sinto, provavelmente um herbalista. Kieran emergiu primeiro da proteção das árvores, caminhando abertamente em direção à cabana. Segui-o, ainda apreensiva. Quando alcançamos a porta, ele bateu 3 vezes com firmeza. Após alguns momentos, a porta se abriu revelando um homem de idade avançada, mas ainda ereto e forte. Cabelos e barba brancos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos azuis eram vívidos e perspicazes. Ele nos encarou por um momento, a surpresa dando lugar à compreensão em seu olhar. Shifters, disse ele, não como acusação, mas como simples constatação. E um deles é um alfa. Seus olhos se fixaram em Kieran com uma intensidade desconcertante. Precisamos de abrigo para a noite, disse Kieran, sua voz carregando a autoridade natural, mesmo quando pedia ajuda. Pagaremos bem. O velho sorriu levemente. Não preciso de pagamento. A companhia já é rara o suficiente nestas partes. Ele se afastou da porta, gesticulando para que entrássemos. Venham, a noite será cruel. O interior da cabana era surpreendentemente acolhedor. Um fogo robusto ardia na lareira, iluminando paredes cobertas de prateleiras repletas de frascos, potes e maços de ervas secas. O cheiro era uma mistura fascinante de plantas medicinais, madeira queimada e algo mais que não consegui identificar. Meu nome é Thorn, apresentou-se o velho enquanto nos servia um chá escuro e aromático. E vocês são fugitivos, se não me engano. Kieran tensionou-se visivelmente, mas Thorn apenas riu. Não se preocupe, rapaz. Não tenho lealdades com nenhum clã. Estas montanhas têm sido meu único mestre por mais de 50 anos. Como sabe que somos fugitivos? Perguntei, aceitando a caneca quente que ele me ofereceu. Os olhos azuis de Thorn brilharam. Uma ômega e um alfa, viajando sozinhos, tensos como cordas de arco e cheirando a túneis ancestrais. Não é preciso ser vidente para adivinhar que estão com problemas. Kieran e eu trocamos olhares.
Podem ficar esta noite, continuou Thorne. E talvez eu possa ajudar de outras formas também. Enquanto comíamos a refeição simples, mas substancial que Thorne nos ofereceu, um ensopado rico de raízes e carne de caça, Kieran contou nossa história. Para minha surpresa, ele não omitiu nada. Falou da traição de Magnus, de como fora deixado para morrer, de como eu o havia encontrado e ajudado. Thorne ouviu atentamente, ocasionalmente assentindo, seu rosto uma máscara impassível de sabedoria antiga. Quando Kieran terminou, o velho ficou em silêncio por vários momentos. Magnus, disse finalmente, o nome soando como veneno em seus lábios. Conheço este nome, um homem cujo coração é negro como o abismo. Ele vem ao meu encontro às vezes, buscando poções e venenos que nenhum outro herbalista ousaria produzir. E você os prepara para ele? Perguntou Kieran, uma nota de acusação em sua voz. Thorne sorriu enigmaticamente. Preparo o que ele pede, mas talvez não exatamente como ele espera. A compreensão iluminou o rosto de Kieran. Você o engana. Digamos que modifico as propriedades de acordo com o que considero justo, respondeu Thorne. Magnus acredita que sou apenas um velho tolo humano, facilmente manipulável com promessas e ameaças. É uma vantagem que cultivo cuidadosamente. Enquanto os dois conversavam, meus olhos vagaram pela cabana, detendo-se em objetos que pareciam deslocados em meio às ervas e poções. Um livro antigo com capa de couro, símbolos esculpidos em pequenas pedras, um colar com um pingente de prata representando uma lua cheia. Você conhece os escritos dos ancestrais, disse eu, não como pergunta, mas como afirmação. Thorne virou-se para mim, surpresa momentânea em seus olhos. Poucos reconheceriam esses objetos pelo que são. Como uma jovem ômega possui tal conhecimento? Minha avó, respondi simplesmente. Algo se iluminou no olhar de Thorne. Qual era seu nome? Eleanor. O velho inspirou bruscamente. A guardiã da lua pálida. Conheci sua avó, menina. Ela era extraordinária. Uma onda de emoção me atingiu. Poucas pessoas se lembravam de minha avó, e menos ainda falavam dela com tal reverência. Ela me ensinou muitas coisas, falei, sentindo um nó na garganta. Sobre ervas, sobre os túneis, sobre as antigas tradições que muitos esqueceram. Ela viu algo em você, disse Thorne, estudando-me com intensidade renovada. O mesmo que vejo agora. E o que seria? Perguntou Kieran, sua atenção totalmente voltada para a nossa conversa agora. Thorne não respondeu diretamente. Em vez disso, levantou-se e caminhou até uma das prateleiras, de onde retirou um pequeno frasco contendo um líquido âmbar. A cerimônia da lua de inverno acontecerá amanhã à noite, disse ele, retornando à mesa. Magnus certamente terá guardas por toda parte, especialmente agora que sabe que você está vivo. Ele colocou o frasco diante de Kieran. Isso irá ajudá-lo. 3 gotas sob a língua, e nenhum shifter poderá sentir seu cheiro por 6 horas. Você será como um fantasma. Kieran pegou o frasco cuidadosamente. Por que nos ajuda? O olhar de Thorne se tornou distante. Porque vi o que Magnus pretende fazer. Não apenas usurpar seu lugar, mas mudar fundamentalmente a natureza dos clãs. Ele despreza os antigos caminhos. Vê os humanos como gado, os ômegas como ferramentas descartáveis, e o equilíbrio como uma fraqueza a ser eliminada. Suas palavras provocaram um arrepio em minha espinha. O equilíbrio? A antiga verdade, respondeu Thorne, agora olhando diretamente para mim, que o verdadeiro poder não vem da dominação, mas da harmonia entre forças opostas. Alfa e ômega, força e compaixão, ferocidade e cura. Um silêncio pesado caiu sobre nós 3. Por algum motivo, senti que Thorne não estava apenas contando uma lenda antiga, mas revelando algo muito pessoal e imediato. Você precisa descansar, disse Thorne finalmente, quebrando o momento. Amanhã partirei antes do amanhecer para a aldeia. Tenho assuntos a resolver lá, e posso levar vocês comigo em meu trenó. Nos separaremos antes de chegarmos, para não levantar suspeitas. Aquela noite, Thorne nos cedeu seu próprio quarto, insistindo que dormiria perto do fogo,
onde costumava passar as noites de qualquer forma. O quarto era pequeno, com apenas uma cama. Kieran imediatamente se ofereceu para dormir no chão. Não seja tolo, falei, sentindo minhas bochechas corarem. A cama é grande o suficiente, e ambos precisamos descansar adequadamente. Após um momento de hesitação, ele concordou. Deitamo-nos de costas um para o outro. Um espaço cuidadosamente mantido entre nós. Mas mesmo assim, eu podia sentir o calor de seu corpo, ouvir sua respiração gradualmente se acalmando. Lyra, sussurrou ele após vários minutos de silêncio. O que Thorne disse sobre o equilíbrio? Você acredita nisso? Considerei a pergunta por um momento. Minha avó dizia algo similar. Que nossa sociedade havia se desequilibrado, valorizando apenas força bruta e dominação, esquecendo-se que verdadeira força vem de muitas formas. Senti-o virar-se ligeiramente em minha direção. E como uma ômega vê o poder? Como responsabilidade, respondi sem hesitar. Como proteção, não apenas dos fortes, mas especialmente dos vulneráveis. Como sabedoria para saber quando lutar e quando buscar paz. Silêncio novamente. Então, tão baixo que quase não ouvi. É assim que sempre tentei liderar. É por isso que Magnus te traiu, respondi. Ele não entende essa forma de poder. E é por isso que devo retornar, concluiu ele, sua voz agora carregada de determinação renovada. Não apenas por mim, mas por todos que sofrerão sob sua liderança. Alfas, betas, ômegas, até humanos como Thorne. Eu irei com você, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza de minha decisão. Kieran se virou completamente agora, nossos rostos a centímetros de distância na escuridão. Mesmo sem ver claramente, podia sentir a intensidade de seu olhar. Será perigoso, advertiu. Magnus não terá misericórdia, nem eu terei. Respondi, uma ferocidade desconhecida colorindo minha voz. Sua mão encontrou a minha sob as cobertas, seus dedos entrelaçando-se com os meus num gesto que parecia ao mesmo tempo protetor e buscando proteção. Então, juntos, disse ele, as palavras soando como um juramento. Juntos, repeti, selando nosso pacto. Na escuridão daquele pequeno quarto, algo mudou entre nós. Não eram apenas dois estranhos unidos por circunstâncias desesperadas, mas algo mais profundo, mais antigo, como se os próprios ancestrais tivessem entrelaçado nossos destinos muito antes de nos conhecermos. Adormeci com minha mão ainda na dele, sonhando com lobos brancos e pretos correndo lado a lado sob uma lua cheia, perfeitamente equilibrados em sua dança eterna. Partimos antes do primeiro raio de sol tocar as montanhas. O trenó de Thorne, puxado por 2 cavalos robustos acostumados ao clima severo, deslizava quase silenciosamente sobre a neve compacta. O frio era mordaz, penetrando até os ossos apesar das pesadas mantas de pele que Thorne nos emprestara. O velho sentava-se na frente, conduzindo os cavalos com mãos firmes e olhos atentos. Kieran e eu compartilhávamos o espaço atrás, nossos corpos próximos em busca de calor, nossas mentes ocupadas com pensamentos sobre o que nos aguardava. A paisagem ao nosso redor era de uma beleza selvagem e intocada. Florestas de pinheiros cobertos de neve, vales profundos onde a névoa matinal se acumulava como fantasmas, picos distantes brilhando sob a luz crescente do dia. Em outras circunstâncias, teria sido de tirar o fôlego. O plano, disse Kieran em voz baixa, apenas para meus ouvidos, é entrarmos separadamente no salão principal. Você irá primeiro, confundindo-se com os outros ômegas designados para servir. Eu usarei a poção de Thorne para entrar sem ser detectado e esperarei o momento certo. Quando será o momento certo? Perguntei. Seus olhos dourados fixaram-se nos meus. Quando Magnus anunciar sua escolha de companheira. É o momento em que todos os olhos estarão nele. O momento em que seu poder parecerá mais absoluto. Um sorriso sombrio tocou seus lábios. E será quando sua queda será mais devastadora. A menção de Magnus escolhendo uma companheira provocou uma pontada inesperada em meu peito. Desviei o olhar, confusa com minha própria reação. Você acha que ele já tem alguém em mente? Perguntei, tentando manter minha voz casual.
Catarina, respondeu Kieran, uma nota amarga em sua voz. Filha do Alfa do clã do Rio Leste. Uma aliança poderosa que consolidaria sua posição. Ele a cortejava secretamente mesmo enquanto jurava lealdade a mim. Algo em seu tom me fez olhar para ele novamente. Vocês... Havia algo entre você e ela? Kieran riu, um som sem humor. Magnus acreditava que sim. Eu permiti que pensasse isso. Era estrategicamente útil. Seu olhar encontrou o meu, suavizando-se. Mas não. Catarina é ambiciosa e calculista como Magnus. Perfeitos um para o outro, na verdade. Um alívio irracional me percorreu, e tentei escondê-lo. Estamos chegando ao limite de segurança, anunciou Thorne, interrompendo nossa conversa. Daqui em diante, o risco de encontrarmos patrulhas aumenta consideravelmente. O velho diminuiu a velocidade do trenó, guiando-os para um pequeno bosque que oferecia alguma proteção visual. Quando paramos, ele se virou para nós, seu rosto marcado pela preocupação. Daqui são 2 horas de caminhada até a aldeia, disse ele. Sigam pela borda da floresta, mantendo-se nas sombras. A neve está firme o suficiente para não deixar pegadas profundas se pisarem com cuidado. Enquanto nos preparávamos para partir, Thorne segurou meu braço gentilmente. Lyra, disse ele, sua voz baixa e urgente. Sua avó me confiou algo há muitos anos. Disse que um dia eu reconheceria a pessoa a quem deveria entregá-lo. Ele retirou de dentro de suas vestes um pequeno embrulho de couro. Creio que esse dia chegou. Com mãos trêmulas, abriu o embrulho. Dentro estava um pendente de prata antiga, representando uma lua crescente entrelaçada com o que parecia ser uma garra de lobo. O metal era frio ao toque, mas rapidamente se aqueceu em minha mão, como se reconhecesse seu dono legítimo. O amuleto da harmonia, explicou Thorne. Um dos últimos artefatos dos tempos ancestrais. Dizem que apenas aqueles destinados a restaurar o equilíbrio podem sentir seu verdadeiro poder. O que ele faz? Perguntei, fascinada pelo modo como a luz parecia dançar sobre a superfície polida. Thorne sorriu enigmaticamente. Não é o que ele faz, mas o que ele representa. Um lembrete de quem você realmente é, quando o momento de escolha chegar. Antes que pudesse questionar mais, Kieran se aproximou, indicando que precisávamos partir. Coloquei o amuleto no pescoço, escondendo-o sob minhas roupas, onde pude sentir seu calor contra minha pele. Com despedidas breves, mas sinceras, deixamos Thorne e iniciamos nossa jornada pela borda da floresta. Caminhávamos em silêncio, todos os sentidos alertas para qualquer sinal de perigo. Ocasionalmente Kieran parava, farejando o ar ou inclinando a cabeça para ouvir sons distantes. Foi durante uma dessas pausas que ele de repente se tornou rígido, seus olhos fixos em um ponto distante entre as árvores. Patrulha, sussurrou, puxando-me para trás de um grande pinheiro. 3 deles, alfas pelos cheiros. Meu coração acelerou dolorosamente. Eles nos viram? Não, mas estão se aproximando. Seguindo algum rastro, prendi a respiração enquanto os minutos se arrastavam. Podia sentir a tensão emanando de Kieran, seus músculos preparados para lutar ou fugir. Então, de repente, uma ideia formou-se em minha mente. A poção, sussurrei. Use-a agora. Kieran balançou a cabeça. Precisamos guardá-la para a cerimônia. Se formos capturados agora, não haverá cerimônia para nós, argumentei urgentemente. Use metade. Ainda sobrará para mais tarde. Após um momento de hesitação, ele assentiu, retirando o frasco que Thorne nos dera. Com cuidado, deixou cair o que parecia ser metade do líquido âmbar sob sua língua. O efeito foi quase imediato e visível mesmo para mim. Não que ele tivesse desaparecido, mas de alguma forma ele parecia menos presente, como se meus sentidos quisessem ignorá-lo, deslizar para longe dele sem registrar sua existência. Incrível, murmurei. Agora você, disse ele, oferecendo o frasco. Balancei a cabeça. Não, precisamos guardar o resto para você na cerimônia. Além disso, eles estão rastreando um alfa, não uma ômega insignificante. Kieran parecia querer protestar, mas o som de passos se aproximando o interrompeu. Ele se afastou,
praticamente desaparecendo nas sombras da floresta, enquanto eu permaneci imóvel atrás da árvore. Os 3 lobos em forma humana emergiram a cerca de 20 passos de minha posição. Eram imponentes mesmo em suas formas humanas. Altos, musculosos, com o tipo de confiança que vem de ocupar o topo da hierarquia. O do meio, um homem de cabelos negros e cicatriz atravessando o rosto, parecia ser o líder. O rastro desapareceu aqui, disse ele, sua voz grave ecoando no silêncio da floresta, como se ele tivesse se transformado em ar. Impossível, respondeu outro, um homem ruivo de ombros largos. Nem mesmo um alfa pode esconder seu cheiro completamente. O terceiro, mais jovem que os outros 2, farejava o ar com expressão confusa. De repente, seu olhar caiu sobre o local onde eu me escondia. Há alguém ali, disse apontando em minha direção. Meu sangue congelou. Sabia que era inútil fugir. Eles me alcançariam em segundos. Então tomei a decisão mais corajosa e mais tola que poderia. Saí de meu esconderijo, caminhando abertamente em direção aos 3. Bom dia, senhores, falei, forçando um sorriso nervoso. Os 3 me encararam com surpresa, seguida por desinteresse mal disfarçado, quando seus sentidos registraram minha posição como ômega. O que faz aqui sozinha, garota? Perguntou o homem cicatrizado, seu tom entre a suspeita e o desdém. Abaixei os olhos, assumindo a postura submissa que ômegas eram esperados a demonstrar. Estou coletando ervas para a cerimônia desta noite, senhor. O curandeiro da aldeia me enviou. O homem ruivo riu. Mandaram uma ômega sozinha na floresta? Alguém não se importa muito se você voltar ou não, hein? Engoli a raiva que suas palavras provocaram. As ervas devem ser colhidas pela manhã, senhor. Ordens do curandeiro. O líder me estudou por mais um momento, então acenou com desprezo. Saia daqui. É perigoso para uma ômega andar sozinha. Há um lobo selvagem à solta. Assenti humildemente. Sim, senhor. Obrigada pelo aviso, senhor. Afastei-me na direção da aldeia, forçando-me a caminhar lentamente, como se não tivesse pressa. Quando estava a uma distância segura, olhei brevemente para trás. Os 3 continuavam sua busca, movendo-se na direção oposta a que Kieran havia desaparecido. Continuei caminhando por mais 10 minutos, antes que Kieran reaparecesse silenciosamente ao meu lado, materializando-se como um fantasma das sombras da floresta. Isso foi incrivelmente corajoso, disse ele, admiração clara em sua voz. E incrivelmente perigoso. Funcionou, respondi simplesmente. Eles viram exatamente o que esperavam ver, apenas uma ômega insignificante. Algo obscureceu seu olhar. Você não é insignificante, Lyra. O calor subiu ao meu rosto e desviei o olhar. Só usei a percepção deles contra eles mesmos. Continuamos nosso caminho, agora com renovada urgência. À medida que nos aproximávamos da aldeia, mais sinais de civilização começavam a aparecer. Trilhas bem definidas, marcas de trenós, ocasionalmente o som distante de vozes ou o cheiro de fumaça de lareiras. A aldeia em si era maior do que eu esperava. Não apenas um agrupamento de cabanas, mas uma comunidade bem estabelecida. O salão principal, onde a cerimônia aconteceria, era uma estrutura imponente no centro, construída com troncos enormes e decorada com esculturas de lobos entalhadas em madeira escura. Nos separamos nos limites da aldeia, como planejado. Lembre-se, disse Kieran, segurando meus ombros e olhando intensamente em meus olhos. Entre com os outros ômegas serviçais. Mantenha a cabeça baixa. Fique perto da entrada principal do salão. Quando eu der o sinal, abra caminho. Qual será o sinal? Perguntei. Um sorriso lento, quase predatório, espalhou-se por seu rosto. Você saberá. Ele se inclinou então, sua testa tocando a minha por um breve momento. O gesto, comum entre lobos próximos, enviou uma onda de calor por todo o meu corpo. Até logo, murmurou, e então se foi, desaparecendo entre as construções da aldeia. A ansiedade apertava meu peito enquanto eu me dirigia para os fundos do salão principal, onde outros ômegas já se reuniam para receber instruções. Misturei-me a eles facilmente, apenas mais um rosto anônimo entre muitos. Uma beta de meia-idade com expressão severa distribuía ordens com eficiência militar. Você, disse ela,
apontando para mim. De qual clã? Floresta Sul, respondi, nomeando um clã pequeno e distante, onde seria improvável encontrar alguém que me conhecesse. Ela assentiu sem interesse. Ficas responsável pelas bandejas de carne na entrada leste. Não deixes nada vazio, não fales a menos que sejas diretamente questionada, e desaparece quando a cerimônia principal começar. Aceitei minha designação com um aceno submisso, interiormente grata por ter sido colocada perto de uma entrada, como havíamos esperado. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. O salão foi decorado com ramos de pinheiro, velas de cera de abelha e estandartes representando os diversos clãs. Mesas longas foram dispostas em forma de U, com a mesa principal elevada em uma plataforma no centro. Ali, Magnus se sentaria, cercado por seus betas escolhidos, e, presumivelmente, sua futura companheira. À medida que o dia dava lugar ao crepúsculo, lobos de todos os clãs aliados começaram a chegar. Alfas e betas em seus melhores trajes, rostos pintados com símbolos tradicionais, alguns ostentando joias antigas passadas por gerações. O salão gradualmente se encheu de vozes, risadas e a inevitável tensão política que acompanhava tais reuniões. Eu permaneci em meu posto, servindo bandejas de carne assada, mantendo os olhos baixos, mas os ouvidos atentos. Foi assim que ouvi os primeiros sussurros sobre Magnus e sua presumível escolha de companheira. Catarina chegou com todo o seu clã, comentou um beta próximo a mim, falando com outro. Dizem que o vestido dela custou mais que o tributo anual de 3 aldeias menores. Magnus não poderia fazer escolha mais estratégica, respondeu o outro. O clã do Rio Leste controla as melhores rotas comerciais. Com esta união, seu poder será incontestável. Meu coração acelerou. A cerimônia estava prestes a começar, e ainda não havia sinal de Kiran. O amuleto sob minhas roupas parecia pulsar contra minha pele, quase como se respondesse à minha ansiedade crescente. Foi então que as portas principais se abriram, e Magnus entrou. Mesmo sem jamais tê-lo visto antes, eu o teria reconhecido imediatamente. Alto, de ombros largos, com cabelos castanhos escuros cortados rentes, e uma barba bem aparada que emoldurava um rosto de beleza cruel. Havia algo predatório em seus olhos verdes, algo que fazia cada instinto em mim gritar perigo. Ao seu lado caminhava uma mulher de beleza deslumbrante, usando um vestido vermelho sangue que contrastava dramaticamente com sua pele pálida e cabelos negros. Catarina, sem dúvida. Seus lábios estavam curvados em um sorriso de satisfação que não alcançava seus olhos calculistas. Magnus caminhou pelo salão como se já fosse rei, aceitando cumprimentos e demonstrações de respeito com a arrogância de alguém nascido para o poder. Quando chegou à mesa principal e se virou para encarar a assembleia, o silêncio caiu sobre o salão. Meus irmãos e irmãs, começou ele, sua voz profunda ressoando nas paredes de madeira. Bem-vindos à cerimônia da lua de inverno. Aplausos e uivos de aprovação preencheram o ar. Observei cuidadosamente as entradas, buscando qualquer sinal de Kiran. Nada ainda. Esta noite, continuou Magnus quando o barulho diminuiu, marca não apenas a celebração tradicional de nossos ancestrais, mas o início de uma nova era para todos os clãs do norte. Mais aplausos, embora notei que alguns dos alfas mais velhos pareciam mais reservados, trocando olhares preocupados. Por gerações, vivemos nas sombras, escondendo nossa verdadeira natureza, limitando nosso potencial. A voz de Magnus crescia em intensidade. Mas sob minha liderança, isso mudará. Não mais nos curvaremos aos humanos, não mais toleraremos a fraqueza em nossas fileiras. Um murmúrio percorreu o salão, alguns de aprovação, outros claramente perturbados com o tom de seu discurso. E para solidificar esta visão, prosseguiu ele, estendendo a mão para Catarina, que a aceitou com um sorriso triunfante. É com grande orgulho que anuncio minha escolha de companheira. Foi nesse exato momento que senti. Uma mudança na atmosfera, uma tensão quase palpável, como o ar antes de uma tempestade devastadora. Instintivamente, recuei em direção à parede, meus olhos varrendo freneticamente o salão. E então, da entrada principal, um uivo longo e poderoso cortou o ar, tão carregado de autoridade que cada shifter no salão congelou instantaneamente.
Magnus virou-se bruscamente, seu rosto uma máscara de choque e fúria. Impossível, sussurrou. Mas no silêncio absoluto que havia caído sobre o salão, suas palavras foram ouvidas por todos. E então Kieran entrou, caminhando lentamente pelo corredor central, seu olhar dourado fixo em Magnus. Não havia medo em sua postura, apenas certeza absoluta e a promessa silenciosa de retribuição. Olá, velho amigo, disse ele, sua voz calma em contraste com a tempestade em seus olhos. Parece que as notícias sobre minha morte foram exageradas. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Centenas de shifters permaneciam paralisados, como se o tempo tivesse congelado naquele instante perfeito de choque e reconhecimento. Vi rostos passando da surpresa ao espanto, da confusão à compreensão. E, finalmente, em muitos deles, ao alívio e alegria mal contidos. Kieran! Sussurrou alguém na multidão, e logo o nome passou de boca em boca, ganhando força como uma onda crescente. O rosto de Magnus havia perdido toda a cor. Seus olhos, antes arrogantes, agora se arregalavam em puro terror. Ao seu lado, Catarina parecia ter visto um fantasma, seus dedos apertando convulsivamente o tecido vermelho de seu vestido. Isso é impossível, Magnus conseguiu finalmente dizer, sua voz trêmula traindo seu pânico. Você está morto. Eu vi você morrer. Você me viu cair, corrigiu Kieran, continuando sua caminhada deliberada em direção à mesa principal. Mas você esqueceu uma regra fundamental, velho amigo. Um sorriso predatório curvou seus lábios. Sempre certifique-se de que sua presa está realmente morta antes de dar as costas. Murmúrios percorriam o salão agora. Olhares acusatórios dirigiam-se a Magnus, cujo rosto alternava entre palidez mortal e rubor de raiva. Este impostor, gritou Magnus subitamente, apontando para Kieran. É claramente um trapaceiro usando alguma forma de magia negra para imitar nosso falecido Alpha. Verdade? Respondeu Kieran, sua voz perigosamente suave. Então por que sinto o cheiro de seu medo daqui, Magnus? Um trapaceiro causaria tal reação no poderoso usurpador? Os betas que flanqueavam Magnus trocaram olhares incertos. Um deles, mais jovem que os outros, deu um passo à frente. Prove sua identidade, desafiou ele, embora sua voz tremesse ligeiramente. Prove que é realmente Kieran, nosso verdadeiro Alpha. Era o momento perfeito, e eu sabia exatamente o que fazer. Minha mão tocou o amuleto sob minhas roupas, que parecia pulsar em sintonia com meu coração acelerado. Respirei fundo e dei um passo à frente, abandonando minha posição anônima entre os serviçais. Eu posso provar, anunciei, minha voz clara e mais forte do que jamais havia soado. Todos os olhares voltaram-se para mim. Kieran virou-se ligeiramente, um sorriso quase imperceptível tocando o canto de seus lábios, como se de alguma forma tivesse esperado minha intervenção. Uma ômega? Zombou Magnus, o desprezo em sua voz quase palpável. Você ousa interromper assuntos de alfas, criatura? Esta ômega, respondi, caminhando com passos firmes pelo salão até ficar ao lado de Kieran. Salvou seu verdadeiro alfa quando ele estava à beira da morte, ferido por traição. Tirei o amuleto de dentro de minhas roupas, segurando-o alto para que todos pudessem ver. A prata antiga cintilou sob a luz das tochas, arrancando suspiros de reconhecimento dos mais velhos presentes. O amuleto da harmonia, sussurrou uma anciã na primeira fila, sua voz trêmula de emoção. Um dos artefatos sagrados, perdido há gerações. Magnus parecia momentaneamente desconcertado, mas rapidamente recuperou sua arrogância. Um truque teatral, um pedaço de metal sem significado. Sem significado? Respondeu Kieran, estendendo a mão para tocar gentilmente o amuleto em meus dedos. No instante em que sua pele fez contato com o metal, um brilho azulado emanou do artefato, iluminando nossas faces com uma luz etérea que não poderia ser falsificada. Vários dos presentes caíram de joelhos. O sinal do verdadeiro Alpha, murmurou a anciã, lágrimas agora escorrendo por seu rosto enrugado. O equilíbrio restaurado. Magnus recuou,
seu rosto contorcido em uma máscara de ódio e desespero. "Guardas!" gritou ele. "Prendam esses impostores!" Mas ninguém se moveu. Os alfas, betas e até mesmo os outros ômegas presentes permaneceram imóveis, seus olhares alternando entre Kieran e Magnus, claramente decidindo onde sua lealdade deveria estar. Foi Catarina quem quebrou o impasse. Com um movimento fluido, ela se afastou de Magnus, caminhando graciosamente para ficar ao lado de um dos alfas de seu próprio clã. "Sempre soube que havia algo errado com sua história, Magnus", disse ela, sua voz melodiosa agora carregada de desdém. "Um verdadeiro alfa não precisa eliminar seus rivais pelas costas." O rosto de Magnus se contorceu de raiva. "Você me trairia tão facilmente depois de tudo que prometi?" O sorriso de Catarina era frio como o inverno lá fora. "Promessas feitas sobre mentiras não têm valor, querido. E sempre preferi estar do lado vencedor." Um rugido animalesco escapou da garganta de Magnus. Seus olhos brilharam com uma luz amarelada, suas feições começando a se alongar na transformação parcial que precedia a mudança completa para a forma de lobo. "Se não posso governar", rosnou ele, sua voz já distorcida pela transformação, "então ninguém governará." E com isso, ele saltou em nossa direção, garras e presas à mostra, mirando diretamente na minha garganta. Tudo aconteceu em um instante. Kieran se moveu com velocidade sobre-humana, empurrando-me para o lado e enfrentando o ataque de Magnus. Os dois colidiram no ar com força suficiente para sacudir as vigas do salão, caindo em uma confusão de membros e rosnados no meio do corredor central. A multidão recuou, formando um círculo ao redor dos dois alfas, que agora lutavam com ferocidade primitiva. Magnus estava parcialmente transformado. Um estado horrível entre homem e lobo, que poucos shifters conseguiam manter. Kieran, por outro lado, permanecia em forma humana, esquivando-se dos ataques com agilidade surpreendente. "Transforme-se e lute como um verdadeiro lobo", provocou Magnus, sua voz gutural quase ininteligível. "Não preciso da forma de lobo para derrotar um traidor", respondeu Kieran, esquivando-se de outro ataque. "Você perdeu o direito de ver essa honra." A luta prosseguiu, brutal e primordial. Sangue manchava o chão de madeira polida, algumas gotas respingando nos espectadores mais próximos. Mas mesmo em sua fúria, percebi que Kieran estava sendo metódico, calculista, não lutando apenas para matar, mas para expor a fraqueza de Magnus perante todos. Em um movimento repentino, Magnus conseguiu atingir Kieran com suas garras, rasgando sua camisa e deixando 3 cortes paralelos em seu peito. Um suspiro coletivo percorreu a assembleia. Kieran cambaleou ligeiramente, mas manteve-se firme, um sorriso frio agora fixo em seus lábios. "É tudo que tem, usurpador?" provocou. Já sofri cortes mais profundos de filhotes brincando. Com um rugido de pura raiva, Magnus atacou novamente, mas desta vez Kieran estava pronto. Em um movimento tão rápido que quase não pude acompanhar, ele se esquivou, agarrou o braço estendido de Magnus e o torceu violentamente. O estalo de ossos quebrando ecoou pelo salão, seguido pelo uivo de dor de Magnus. Aproveitando a vantagem, Kieran desferiu um golpe preciso na garganta de Magnus, fazendo-o cair de joelhos, engasgando e tentando respirar. Em seguida, com um único movimento fluido, Kieran posicionou-se atrás de Magnus, uma mão segurando firmemente seus cabelos, a outra posicionada para um golpe letal. O salão inteiro prendeu a respiração. "Diga a verdade", ordenou Kieran, sua voz carregada de autoridade alfa. "Confesse sua traição perante todos." Magnus lutou brevemente, mas a pressão na sua garganta aumentou. "Eu traí", conseguiu dizer finalmente. "Planejei sua morte. Deixei você para morrer nas terras do leste." Um murmúrio percorreu a multidão. "Por quê?" exigiu Kieran. Os olhos de Magnus, ainda amarelados pela transformação parcial, ardiam de ódio. "Porque você era fraco, preocupado com equilíbrio, com paz com os humanos, com o bem-estar de ômegas inúteis, desperdiçando nosso potencial quando poderíamos governar." Suas palavras provocaram reações diversas, alguns assentindo secretamente,
outros demonstrando abertamente seu desgosto. Kieran olhou ao redor, encarando cada um dos presentes. É isto que vocês desejam? Um líder que vê força apenas na dominação? Que despreza aqueles que considera inferiores? Que trairia seu próprio alfa pelas costas? Silêncio. Então, lentamente, um a um, os presentes começaram a ajoelhar-se. Primeiro os mais velhos, depois os betas, até mesmo os outros alfas. E, finalmente, hesitantes, mas inevitáveis, os apoiadores de Magnus. Magnus assistia, derrotado, seu sonho de poder desmoronando diante de seus olhos. Com um movimento decisivo, Kieran empurrou Magnus para o chão. Eu poderia matá-lo, disse ele, sua voz novamente calma. Seria meu direito. Fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Mas nossa sociedade precisa de equilíbrio, justiça, não vingança. Virou-se para a Assembleia. Magnus será exilado, banido de todos os territórios dos clãs aliados. Se retornar, sua vida estará perdida. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Guardas se aproximaram para levar Magnus, que lançou um último olhar de puro ódio em nossa direção antes de ser arrastado para fora. Kieran então caminhou até mim, estendendo a mão para tocar novamente o amuleto que ainda pendia em meu pescoço. O equilíbrio, disse ele. Sua voz agora suave, apenas para meus ouvidos. Não é apenas uma filosofia antiga, é uma necessidade. Seus olhos dourados fixaram-se nos meus com intensidade quase dolorosa. E então, para espanto de todos os presentes, o poderoso alfa do clã da Lua do Norte ajoelhou-se diante de mim, uma simples ômega. Lyra, disse ele, sua voz clara o suficiente para que todos ouvissem. Você me salvou quando eu estava vulnerável. Me deu abrigo quando eu não tinha nada. Mostrou coragem quando muitos mostrariam medo. Ele tomou minha mão entre as suas. O alfa precisa do ômega para completar o círculo. Você seria minha companheira, não como submissa, mas como igual. O salão inteiro prendeu a respiração. O amuleto em meu peito brilhou novamente, mais intensamente que antes, iluminando nossos rostos com seu brilho azulado. E naquele momento, soube que minha avó sempre estivera certa. A verdadeira força vinha de muitas formas, e o verdadeiro equilíbrio exigia tanto a feroz proteção do alfa quanto a compaixão profunda do ômega. Sim, respondi simplesmente, minha voz firme e clara. E quando Kieran se levantou e me tomou em seus braços, o uivo de celebração que surgiu do salão parecia carregar não apenas alegria, mas também a promessa de uma nova era. Uma era de verdadeiro equilíbrio,